Amém. Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Jeremias 29. O texto é um pouquinho comprido, mas é necessário lermos, tá? Jeremias 29, versos de 1 a 11, quantos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá, de Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, pela mão de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém. O tema da nossa mensagem é pandemia. Qual é o propósito de Deus nessa pandemia? Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer, te agradecer porque estamos aqui reunidos na tua presença. Obrigado por cada pessoa que colocou os pés aqui. Tu és um Deus que não fala para ausentes, e por isso estamos aqui na tua presença para ouvir a tua voz, a tua vontade, para que nós possamos discernir esse tempo. Abençoe a cada um, abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Qual é o propósito de Deus para essa pandemia? Eu quero falar com vocês sobre coisas extremamente sérias, espirituais, a partir dessa palavra. Eu li aqui 11 versículos do livro de Jeremias. A gente pode perceber que o livro de Jeremias é um livro bem longo, ou seja, é o livro mais longo do Antigo Testamento. Eu não digo longo em capítulos, mas ele é longo em quantidade de palavras. A gente percebe, quando você lê Jeremias, Lamentações de Jeremias, também, você percebe que Jeremias foi um profeta num período muito sombrio da história do povo de Deus. Foi durante o cativeiro da Babilônia. Então ele tinha que profetizar numa época muito difícil, muito complicada. Isso, quando a gente olha para essa história,
do povo de Deus cativo na Babilônia durante 70 anos, a gente começa a lembrar que essa é uma estratégia normal de Deus. Deus sempre condiciona o seu povo a uma situação. Deus permite que as pessoas vivam situações difíceis, alguns períodos difíceis, para poder revelar coisas maiores nelas. Então entenda bem isso, Deus permite, você não pode confundir a permissão de Deus com a vontade de Deus. Nem todas as coisas Deus tem vontade de fazer, mas Ele permite, porque Ele sabe que algumas condições vividas por nós pode nos levar a uma condição melhor de vida. Às vezes Deus precisa nos tratar dentro de um tempo ou dentro de uma adversidade, para que em nós Ele possa revelar coisas maiores. A gente tem um exemplo prático, né? Quando você tem um filme, você quer revelar esse filme com uma boa qualidade, você sempre vai procurar um lugar mais escuro, para que a qualidade da revelação do filme seja melhor. E é uma analogia a respeito do que Deus faz com a gente. Às vezes nós entramos em períodos sombrios, períodos difíceis, períodos escuros, para que Deus possa revelar em nós coisas maiores. Existem coisas maiores de Deus para nós, que só serão reveladas a partir de períodos difíceis. Vocês conseguem entender isso? Deus permitiu que os judeus ficassem cativos na Babilônia por um período de 70 anos. Havia um propósito nesse período de cativeiro. Essa é uma estratégia normal de Deus durante a história. Deus nos condiciona. Deus nos coloca em situações, Ele permite situações provisórias, são provisórias, por um tempo, porque ele tem um propósito muito maior. Por isso que o cativeiro na Babilônia era um período necessário para o povo de Deus. Era um período de construção. Era necessário, você compreende? Existem coisas que são necessárias passar. Existem coisas que são necessárias viver. Você pode perceber que você viveu alguns momentos difíceis na sua vida. Deus permitiu alguns momentos difíceis na sua vida. E você também entendeu que esses momentos difíceis trouxeram à tona algumas coisas novas, algumas percepções, alguns valores, você trouxe de volta. Ou você começou a viver valores novos na sua vida. Às vezes a crise acontece na nossa vida particular, no casamento, na empresa, na vida espiritual. Mas por que Deus permite essas coisas? Porque essas experiências, gente, elas têm um poder. Elas têm um poder. Elas têm o poder de transformar a vida da gente. E eu tenho experiências assim, você também tem experiências assim, de momentos difíceis que vocês viveram, e que hoje vocês entendem por que vocês viveram esses momentos. Isso trouxe algum tipo de transformação, isso trouxe algum tipo de reflexão para a sua vida. Essa é uma carta longa de Jeremias, é uma carta informativa. E o que é mais interessante, que o profeta Jeremias, ele vai ensinar o povo, é a voz de Deus ensinando o povo a lidar com os momentos difíceis, ensinando o povo a tirar proveito dos momentos difíceis e o que você precisa fazer nessas fases difíceis. A gente sai da história do povo judeu, que está sendo agora ministrado por Jeremias, e a gente vem para a nossa história. O que nós estamos vivendo? O povo judeu viveu um período de 70 anos dentro de uma condição. Eles não conseguiam sair. E nós hoje estamos vivendo um período que a gente não sabe qual tempo que será. Quanto tempo durará esse período? E nós estamos condicionados. Vocês perceberam? É como um cativeiro que você não tem para onde correr.
Não existe uma cura até então, não existe uma solução. E nós estamos encarcerados. É uma analogia do cativeiro da Babilônia, porque é a mesma estratégia que Deus está usando. Ele permitiu que estivéssemos cativos. Estamos hoje cativos, dentro de uma condição onde não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter sabedoria, não adianta você ter nada. Porque nós estamos dentro de uma condição que nós estamos percebendo que é Deus. E essa condição vai acabar quando Deus determinar. Existe um período na mente de Deus para essa pandemia acabar. Existe um tempo determinado que só Deus sabe. Mas esse período que estamos vivendo é um período que vai nos aperfeiçoar. E o que o profeta Jeremias vai dizer para a nação de Israel? Ele vai dizer: vocês precisam aprender a viver nessa condição, porque vocês não vão sair dela até que Deus termine ela. Vocês vão ter que crescer a partir dela, até que Deus termine esse período probatório. Algumas coisas vocês terão que fazer, algumas coisas terão que ser ajustadas. Deus vai trazer à tona algumas coisas. E olha, vocês vão ler esse texto, vocês vão ver que riqueza, gente. A maravilha da palavra de Deus, a conexão que tem com os nossos dias de hoje. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Era necessário que eles vivessem durante 70 anos. Era necessário. É necessário que passemos por esse período difícil dessa pandemia, que será dentro de um tempo determinado por Deus. Amém? Agora vamos começar. Para a gente iniciar, eu quero falar primeiro de 3 realidades claras a respeito dessa pandemia, segundo esse texto. 3 realidades a princípio claras a respeito dessa pandemia. Jeremias capítulo 29, versículo 1, diz assim: e essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro, número 1, como também aos sacerdotes, número 2, e aos profetas, número 3, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Vocês estão percebendo que o profeta está escrevendo para essa nação que está vivendo um tempo difícil, e essa nação está representada aqui na palavra por várias pessoas, vários níveis de pessoas, porque tem as pessoas que restaram do cativeiro, os anciões, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Não ficou ninguém de fora. Essa é a primeira característica dessa pandemia. Essa pandemia é uma realidade na vida de todos. Ninguém ficou de fora. Vocês compreendem? É a primeira realidade. Ninguém escapou. Eu não estou dizendo que todo mundo vai pegar o coronavírus, mas é uma condição que está afetando todos nós. Quem é que não está sendo afetado com isso? Qual é o setor que não está sendo afetado? As empresas, as igrejas. Todos nós somos afetados, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, todos nós estamos sendo afetados. Por isso que aparece no versículo 1 uma lista de pessoas diversas sendo afetadas por esse cativeiro. Porque Deus está tratando todo mundo ao mesmo tempo. Amém. Segunda realidade a respeito dessa pandemia. Versículo 4 do capítulo 29. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para Babilônia.
Deus está dizendo que foi Ele que transportou o povo de Jerusalém para Babilônia. Foi Ele que transportou o povo de Jerusalém para o cativeiro. Foi Deus que transportou o povo de uma condição normal para essa pandemia. Escuta o que eu estou falando. Essa não é uma obra do diabo. Eu achei que era também. Mas eu queria dizer para vocês que essa é uma obra de Deus. Tudo bem, você vai dizer assim, pastor, você está sendo insensível com as perdas que houveram? Não. Eu entendo, eu reconheço. Mas durante toda a história, todas as intervenções de Deus, houveram perdas. Nós sentimos muito por muitas pessoas que perderam empresas, perderam dinheiro, perderam vidas. Mas eu queria dizer para vocês, Deus está ferindo a terra, e essa não é uma obra do diabo, é uma obra de Deus. O texto é claro. Deus disse, os quais fiz transportar de Jerusalém para o cativeiro da Babilônia. Deus permite que entremos em condições adversas. Vontade permissiva de Deus. Amém? Mesmo que você talvez está tendo uma visão superficial do que você está ouvindo, eu queria dizer que eu não estou falando com vocês por detrás da minha orelha. Eu estou falando com vocês em espírito. Eu estou falando para vocês sobre verdades bíblicas, sobre a forma que Deus trabalha. E vocês vão perceber a relação dessa pandemia com esse cativeiro é muito idêntica. E nós precisamos tirar isso do nosso coração. De acharmos que foi Satanás. Mas essa é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. Essa terra estava precisando de uma obra de Deus. Essa é a segunda realidade. Vamos para a terceira realidade. Ainda no capítulo 29, no versículo 11. O que Deus disse? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Terceira realidade. Apesar das perdas, no final dessa pandemia, nós vamos ter um desdobramento positivo. Apesar das perdas, nós vamos ter algo positivo. Deus, Ele fecha esse assunto dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Porque a nação de Israel estava pensando, eles estavam pensando que Deus queria destruí-los. Eles tiveram um conceito totalmente equivocado a respeito de Deus, e muitas pessoas estão pensando assim, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu isso? Talvez é isso que você está falando hoje. Que Deus é esse que permite essa situação. Da mesma forma, o povo judeu também pensou. Aí Deus disse, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu vou trazer algo bom para vocês. Esse é o meu propósito, ele disse. Aí nós vamos entrar agora. Depois de entender essas três realidades, nós vamos entrar em alguns propósitos. Eu vou falar sobre alguns propósitos de Deus nessa pandemia, respeitando os versículos, para que você creia que essa é uma revelação de Deus.
Qual é o propósito de Deus nessa pandemia? Jeremias capítulo 29, versos 5 e 6. Diz assim. Olha o que o profeta falou para que o povo fizesse na pandemia. Durante a pandemia, ele está dizendo assim, ó, vocês não vão conseguir sair disso agora. O que vocês têm que fazer é seguir os princípios de Deus dentro da pandemia, dentro do cativeiro. Já que vocês não vão sair no tempo que vocês querem, vocês vão viver dentro do tempo que Deus quer. Nós não sabemos o tempo. O que o profeta fez? Ele foi chamado para dizer para o povo, vocês não vão sair disso na hora que vocês quiserem. Mas já que é Deus que está no comando, a gente tem que passar por isso, por esse período probatório, Deus está dando instrução para vocês. O que Ele quer de vocês? O que Ele quer aflorar? O que Ele quer fazer nascer no meio de nós? Ele vai dizer: edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto, tomai mulheres em casamento, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Primeira coisa que Deus falou. É o primeiro propósito de Deus nessa pandemia. O primeiro propósito está aqui. Deus está dizendo: eu te coloquei neste lugar para que você volte a priorizar a sua família. É o primeiro propósito de Deus. Eu te coloquei nessa condição. Eu te coloquei nessa condição. Eu coloquei vocês nessa condição, nesse lugar. Ele está dizendo a respeito do cativeiro da Babilônia. E está falando a respeito do que nós estamos vivendo hoje. Eu coloquei vocês neste lugar para que vocês possam priorizar novamente a família de vocês. Por isso que ele começa falando: edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto, tome suas mulheres, gerem filhos e filhas, tome mulheres para os seus filhos, cresçam e não diminuam. O primeiro propósito é para a família. E como nós estamos vivendo em família? O que é interessante nisso? Nós ficamos enclausurados e nós estamos fazendo algumas descobertas que a gente não tinha antes. Você nunca passou tanto tempo junto com seu marido, mulher. E você nunca passou tanto tempo junto com seus filhos. Você percebeu? Alguns valores familiares estão voltando. A gente vivia uma correria. A gente não valorizava os filhos, a esposa, a gente nem via eles, a gente ficava naquela correria, todo mundo tomando conta da vida. E nós fomos perdendo isso, essa essência familiar. E o que Deus fez? Pegou todas as áreas da sociedade, colocou todo mundo enclausurado numa condição. E a gente tem que olhar para a cara da esposa direto, olhar para a cara dos filhos, eles olham para nós, e a gente vai começar a fazer uma interação que até então a gente não fazia mais. Não é isso que está acontecendo? Você está percebendo coisas que você falou: rapaz, eu nunca percebi isso. Eu nunca vi isso. A gente passa tanto tempo junto, a gente está assistindo televisão junto. Nós estamos fazendo comida juntos. Porque a gente tem que ficar junto. Porque a gente estava separado, a gente estava cada um para um lado. Mas agora nós estamos vivendo uma conexão obrigatória que está refazendo laços. Vocês percebem isso ou não? Segundo propósito. Versículo 5, eu repito ele. Edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei o seu fruto. Aí você diz assim: se nós estamos vivendo num momento difícil, como é que eu vou edificar a casa? Como é que eu construo? Como é que eu planto jardins? Isso é uma obra de crescimento. Edificar, plantar e comer fruto.
No versículo 6, no final, ele vai dizer: multiplicai-vos ali e não vos diminuais. O que Deus está ensinando? Deus vai te ensinar a crescer sob limitações. Ele colocou limites em você, e você vai ter que aprender a crescer dentro dessas limitações. Nós não sabemos crescer com limitações. E agora o que está acontecendo com a gente? Nós estamos crescendo, nós estamos pensando, nós estamos mudando o nosso modelo para vender, para comprar coisas. Nós estamos nos reinventando. Tem gente vendendo coisas pela internet, tem gente entregando. Todo mundo está dando um jeito para ganhar dinheiro. Está nascendo um tempo novo de produtividade, dentro de uma condição de limites, que a gente tem que se reinventar. Então o que Deus está nos ensinando? Ele está dizendo: eu vou ensinar vocês a crescerem dentro de limitações, mesmo que prendam vocês, mesmo que vocês estejam fechados num lugar, impossibilitados de ir e vir, vocês vão conseguir ganhar dinheiro, vocês vão conseguir produzir, sustentar a família de vocês, vocês vão precisar de uma nova criatividade, vocês vão ter novos pensamentos. E é exatamente isso que está acontecendo. Como é que Deus pega um povo cativo dentro da Babilônia e usa um profeta para dizer para eles: edifiquem casas? Eles vão dizer: mas como? Quando a gente está numa condição difícil, a gente não edifica. Ele disse: habitai-as, plantai jardins. Você fala: não. Plantar jardim? E comam do fruto. O que é interessante, que a gente tem percebido, quando ele fala sobre plantar jardins, eu vi uma reportagem na televisão de um casal, contando a experiência deles. Eles são dois empresários, um casal de empresários. Eles disseram: a gente está em casa, agora a gente está fazendo feira junto, e a gente escolhe os alimentos, nós estamos inventando um monte de receita, nós estamos tendo mais tempo para observar a nossa alimentação. Ela disse: a gente está comendo mais, mas a gente está comendo com qualidade, porque agora os dois ficam na cozinha, a gente pensa: vamos fazer assim. Eles têm mais tempo para observar mais a alimentação, para ter uma alimentação de mais qualidade. Eles contando essa experiência, que eles estão comendo produtos saudáveis, eles estão selecionando o melhor, porque a vida está girando em volta de alimento agora, porque a gente está comendo como nunca, né? Então, dentro de casa, né? E a gente fica inventando coisas, inventando moda toda hora. E quando a gente vê, falando sobre plantar jardim e comer fruto, e ele fala: tomai mulheres, gerai filhos, olha, vem na minha cabeça logo: olha, acho que Deus está reativando a condição também sexual de alguns casais. Aí você está em casa, você olha para ele, a gente não está fazendo nada, né? Vamos. Talvez você vai dizer assim: não, pastor, isso aí lá em casa não está acontecendo, mas na maioria está acontecendo. Está havendo um novo tempo de reativação na vida sexual da maioria das pessoas. Estão sendo feitas revisões na vida alimentar, na vida sexual. E essa coisa de plantar jardim, essa coisa de gerar filhos, tomar a mulher, gerar rapaz, tem tudo a ver com esse tempo. Vocês estão entendendo? Ele disse: multiplicai-vos. E eu digo: nem tanto, hein? Não, daqui a pouco vai. Resumindo, o que Deus está dizendo é que Ele vai nos ensinar a crescer dentro de limites estabelecidos, que é uma coisa fantástica para a gente. Está aparecendo tanta coisa nova agora, tanta coisa legal, muita coisa bacana surgindo nesse tempo. Nós estamos nos reinventando toda hora, porque a gente tem que viver, a gente tem que produzir, a gente tem que ganhar dinheiro. Vocês que são empresários, vocês sabem o que eu estou falando. Amém. Deus, em primeiro lugar, o primeiro propósito dele é nos fazer voltar a priorizar a nossa família,
Número 2, Ele está nos ensinando a crescer, mesmo diante de limitações. Vocês estão entendendo essa linha fininha, bíblica, em relação à nossa realidade hoje? O que a gente observa nesse texto, que é muito interessante? Porque ele fala sobre jardim, primeiro. Ele fala sobre a relação homem e mulher, em segundo plano. Depois fala em geração de filhos. Essas diretrizes que Jeremias está dando para o povo aqui, porque vem de Deus. Vamos plantar o jardim. Vamos edificar a família. Vamos gerar filhos. Essas diretrizes são as mesmas diretrizes que Deus deu para Adão no jardim do Éden. Jardim, família e filhos. Jardim, casamento e filhos. São as mesmas diretrizes dadas no jardim do Éden. O que Deus está tentando fazer com isso? Em Gênesis capítulo 2, de 8 a 15, Deus dá ao homem o jardim. Em Gênesis capítulo 2, do versículo 22 a 24, Deus dá ao homem a mulher. Gênesis capítulo 4, o homem e a mulher geram filhos. Quando você volta para essa história, que nós lemos agora, de Jeremias 29, nós estamos percebendo que a ordem é exata. O que Deus está tentando fazer? Deus está tentando nos fazer voltar ao estado de inocência original. Porque nós nos perdemos. Antes a gente valorizava outras coisas, hoje a gente não valoriza mais. E agora, nessa condição, nós estamos tendo que observar coisas importantes na nossa vida. Deus está nos levando a um estado original de obediência. Como estão entendendo o que eu estou falando? Terceiro propósito dessa pandemia, Jeremias capítulo 29, verso 7. Ele diz: procurai a paz da cidade. Como ter paz se você está cativo? Como ter paz no meio de uma pandemia? Procurai, ele disse, a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Como é que a gente encontra paz no meio de tanta luta? Como é que a gente encontra paz no meio de tantas limitações, restrições? Deus está dizendo: eu vou ensinar vocês a encontrar paz, mesmo em meio às dificuldades. Vocês vão aprender isso. Eu vou treinar vocês para isso. Vocês vão orar no meio da luta. E no meio da luta, da adversidade, no meio dessa coisa difícil que vocês estão vivendo, vocês vão encontrar paz. Existe um lugar de paz no meio disso tudo que está acontecendo. Olha, talvez algumas pessoas não vão interpretar bem o que eu vou dizer. Mas embora a situação esteja extrema e difícil, tem muita coisa boa sendo construída, gente. É interessante que pessoas estão chegando na igreja, pessoas que quase não vinham na igreja, pessoas que nem eram de igreja, elas estão vindo para a igreja. Deus está chamando pessoas, elas estão ouvindo. E ao mesmo tempo, algumas pessoas que eram antigas de igreja não estão vindo mais. Então Deus está peneirando o povo dele. Aquelas pessoas improváveis, que estavam lá, esquecidas no mundo, Deus está trazendo essas pessoas para a igreja. E alguns religiosos que estavam dentro da igreja, achando que tinha cadeira na igreja cativa, eles esfriaram, eles aproveitaram esse tempo de pandemia para se esconderem de Deus. Só que ao se esconder de Deus, eles quebraram uma conexão de comunhão, e agora eles não conseguem mais se conectar.
Então Deus está separando pessoas, Deus está trazendo o povo dele de lugares distantes. Deus está peneirando a igreja. Deus está santificando o povo dele. Começa a observar isso, gente. Tem muita gente que você não vê mais. Ao mesmo tempo, você está vendo um monte de gente que você nunca viu. Esse período de pandemia foi um período de maior investimento da nossa igreja. Falo na condição financeira. Aí você vai dizer, pastor, mas tem igreja que está quebrando. Se você estiver em obediência, entendendo o propósito de Deus, você não vai quebrar. Ele está dizendo, vocês vão encontrar a paz. Vocês procurem a paz. Vocês vão orar pela paz. E vocês terão a paz. Nós fizemos investimento em salas de criança. Nesse tempo. Nós fizemos investimentos altos em som na igreja. Nesse tempo. Em vários setores da igreja. Nesse tempo. Ou seja, nós não fomos abalados. É isso que você precisa entender. Você vai dizer, mas eu conheço um monte de gente, pastor. Sim. Mas se eu for chamar aqui na frente as pessoas que estão vivendo novas experiências espirituais, vão dizer, pastor, eu me encontrei com Deus nesse tempo. A minha vida melhorou. O nível de revelação da nossa igreja que Deus está fazendo com a gente está sendo muito maior agora. Ou vocês não têm percebido isso? Que Deus tem feito no meio da gente. Deus tem ministrado no nosso coração. Falado coisas grandes para nós nesse tempo. Nesse tempo. Aí você vai voltar de novo com o argumento. Pastor, mas houve perda? Sim, gente. Houve perda, sim. Nós sentimos essas perdas. Mas vamos olhar o que está acontecendo. Vamos olhar como Deus está ajustando a terra, como Deus está ajustando a humanidade, o que Deus está fazendo. Tem gente procurando igreja que nunca procurou. Tem muita coisa grande acontecendo. Perceba o que está acontecendo em nome de Jesus, amém? Ele disse, procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Quarto propósito de Deus nessa pandemia, versículo 8 e 9 do capítulo 29. Escuta isso. Olha o que Deus vai dizer aqui. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas. Olha o cuidado que ele falou. Vocês tomam cuidado com os profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente, em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Nesse tempo de calamidade, vão se levantar muitos falsos profetas. Muitos falsos profetas vão começar a dizer coisas. Olha, que quem está falando aqui é o profeta Jeremias. E o próprio profeta Jeremias está sendo usado por Deus para dizer, nesse tempo, cuidado com os falsos profetas que estão no meio de vós. Esses adivinhos, não dê ouvidos a eles, nem os sonhos que eles têm, porque eles estão profetizando falsamente em meu nome. O povo estava cativo. E quando você está vivendo uma situação difícil, você se abre espiritualmente para mentiras espirituais. É isso que Deus está falando. Toda vez que você passa uma fase difícil, é natural que você abra a sua vida para manipulação. Você abre a sua vida para profecias mentirosas. Esse cativeiro é necessário. Esse é um período probatório, é um período de tratamento. E o que Satanás faz? Quando Deus estabelece um período de tratamento para nós, Satanás levanta falsos profetas para nos tirar desse período de tratamento. Eles vão dizer assim, você tem que... Gente, tem coisas que não tem que tentar resistir.
Tem coisa que não tem que tentar resistir, tem coisa que você tem que ficar firme na fé, porque tem que acontecer. Tem coisas que são necessárias, porque é a mão de Deus. E não tem profecia que vai tentar tirar a gente dessa oficina de Deus. Os falsos profetas se levantam nesse tempo de tribulação, para tirar a gente desse tratamento. Tem gente que está sendo tratada por Deus nesses períodos. E vem um monte de falsa profecia para tirar a gente desse lugar. Os profetas não tinham autoridade, Jeremias não tinha autoridade para arrancar o povo do cativeiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque Deus disse, vocês precisam viver esse tempo. Esse tempo é um tempo de tratamento, é um tempo de recomeço, conserto na vida de vocês. Nenhum profeta está autorizado a remover você desse lugar. E aí a gente começa a pensar aqui, sério, né, gente? Que coisa tremenda isso. Existem períodos que a gente tem que passar, a gente tem que viver, senão a gente não muda. E nenhum profeta do inferno vem contar mentira para a gente, vai dizer assim, ó, é porque você está endemoniado. Às vezes não tem nada a ver com isso. É porque tem um encosto na sua vida. Tem coisa que é de Deus. E você tem que ficar quietinho. Você não está entendendo. Existem coisas que são maiores do que o seu entendimento. E essas coisas maiores podem envolver mortes. Você não entende. Você não entende. Uma irmã estava falando comigo aqui, falou, pastor, a minha sogra, ela foi. Ela falou assim, mas ela foi salva. Glória a Deus. A gente brincou, né, Lucinéia? Ela foi na frente, né? Daqui a pouco nós estamos lá também. Daqui a pouco tem um arrebatamento. Nós vamos chegar primeiro no céu que nós. A gente fez uma brincadeira. E ela falou assim com tanta firmeza, olha, a minha sogra morreu salva. Entendeu? Morreu salva. Está com o Senhor. Quanta alegria, né? Daqueles que experimentaram a morte, mas salvos. Salvos. Quanta alegria nisso. Quanta alegria. Aqueles que vão se encontrar com o Senhor. Isso significa que está tudo muito próximo de acontecer. Daqui a pouco a gente vai se encontrar com Deus também. Nós vamos se juntar todo mundo lá. Na cidade celestial. Deus, Ele está usando esse quarto propósito. Ele vai ensinar você a não ser mais vulnerável. A não ser mais vulnerável a mentiras. Quando você está numa situação difícil. Isso está acabando com a igreja, gente. Deus está vendo isso. Está destruindo a igreja. Toda pessoa que passa uma situação difícil, ela se abre para mentira. Por isso você vê tanta mentira sendo contada, tanta profecia mentirosa sendo contada, que não tem nada a ver com Deus, porque as pessoas estão explorando a dificuldade dos outros. Explorando a dificuldade do outro. Você tem que amadurecer, Deus vai maturar a sua fé. Não vai deixar você mais ser uma pessoa vulnerável a essas mentiras que as pessoas estão contando. Não, você vai fazer isso, você vai resolver. Não vai resolver. A oração não está resolvendo nada. Está resolvendo alguma coisa? A oração está nos protegendo. Está cuidando da gente, está ajudando a gente a passar essas lutas. Mas as lutas estão vindo. Então, tem parente nosso sendo contaminado, tem amigos morrendo. Ah, vamos fazer um ato profético. Igrejas no mundo inteiro orando. O que está mudando? O que mudou? O índice crescendo, crescendo, e vai parar quando Deus disser. Ah, nós vamos juntar todo mundo aqui, vamos dar a mão e vamos expulsar. Não vai funcionar. Queria te dizer, não vai funcionar. O que nós temos que fazer é nos aquietar, observar o que Deus está fazendo, ficar em silêncio. E vou dizer para você, as perdas são muito menores. Serão muito menores do que você imagina. Porque tem muita gente que já estava indo para o inferno. Indo para o inferno. E Deus permitiu isso. Ele vai salvar a gente que estava indo para o inferno. Você está preocupado que fulano morreu, mas tem a maioria que está morrendo. Gente salva está morrendo.
gente que está morrendo nos braços de Jesus, gente que aceitou Jesus. Eu vi vários amigos morrendo, vários colegas pastores morrendo, homens de Deus, estão se encontrando com Jesus. Deus está ajustando, mas está salvando as pessoas. A contabilidade de Deus está dizendo, morreu 100, 200, mas a quantidade de pessoas que Ele está salvando com isso, você não tem noção. Porque existe uma morte que é muito pior, que é a morte eterna. A morte física, ela não é nada. É melhor você ter uma pessoa que vai morrer fisicamente, mas que está salva, do que ter morte eterna. Nós estamos vivendo num tempo onde a morte física não vale nada, não nos dá medo. O que nós queremos, vida eterna com Deus. Se tiver levando alguém, mas para salvação, que seja salvo. É isso que a igreja precisa entender. E respeitar o que Deus está fazendo. Nenhum profeta tinha autoridade para tirar o povo dessa condição. Jeremias não tinha. Ele falou, você vai lá tratar o povo e diz para eles que eles vão agir assim. Ajuda eles na tribulação, mas eles não sabem da tribulação. Eles têm que passar 70 anos de cativeiro. A pandemia, nós não temos autorização para remover o povo da pandemia. Só Deus vai fazer isso. O que a gente tem que fazer é sustentar vocês na pandemia. É fortalecer vocês na pandemia. É ajudá-los na pandemia. Aí você, com a sua visão religiosa, vai dizer assim, não, isso aí não tem nada a ver. Vai, pede confirmação de Deus essa noite, se você estiver dormindo, fala, se for dormir, você fala, Deus, me mostre se é verdade. Deus está nesse negócio. Não tem diabo nesse negócio, não. É Deus que está nesse negócio. Eu sei que pessoas que perderam outras pessoas estão sentindo. Eu estou falando aqui como profeta. Jeremias era o cara que tinha que profetizar numa época difícil. Ele foi incompreendido por isso. Ele profetizava numa época difícil. Já pensou se dizer para o povo assim, olha, é Deus que está nesse negócio. Nós estamos cativos aqui 70 anos, é Deus? É Deus. E daí? Quem é que vai ter coragem de dizer isso? Quem é que tem coragem de admitir que é Deus que tem controle de todas as coisas? Tem muito corpo morrendo, mas tem muita alma sendo salva. Creia no que eu estou te dizendo, gente. Olha, eu estou abismado. Eu estou vendo gente chegando em igreja. Eu estou vendo conversões. Não é só aqui não, em vários lugares, conversões de gente. Deus levantando pessoas, ministério. As coisas estão, existe uma obra acontecendo, muito grande. Está além do nosso entendimento. Deus vai te ensinar. Você não vai ser mais vulnerável a mentiras de profetas mentirosos. Ele disse, não deixe eles enganar vocês mais. Não deixe eles explorarem vocês nessa situação. Porque eles vos profetizam falsamente. Versículo 9. Eles profetizam em meu nome, mas é falso. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Eu não mandei eles. Ninguém está autorizado. Nenhum profeta está autorizado a remover o povo dessa fase. Escuta o que eu estou falando aqui. Nenhum profeta está autorizado. Nós vamos ter que passar por isso. Isso só acaba quando Deus disser. Ele fala, para, agora acabou. Vocês vão estar prontos agora. Quinto propósito, quinto e último propósito de Deus nessa pandemia. Ainda Jeremias 29, verso 12 e 13. Ele diz, olha que interessante. Então, me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Sabe o que vai? Quando o cativeiro passa, quando as coisas forem cumpridas, ele disse, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Por que Deus disse isso? Porque a igreja de hoje está vivendo aquilo que o povo de Israel, os judeus viviam naquela época. A igreja perdeu o dom profético da oração. E esse povo orava, já não acontecia mais nada, não tinha mais intimidade com Deus. Então Deus estava restaurando a construção de intimidade que se fazia através da oração. Sabe aquela coisa que você orava e você se tornava íntimo de Deus? Isso tinha acabado. Aí Deus disse, depois que passar tudo isso, grandes coisas vão acontecer. Vocês vão começar a orar a mim, eu vou ouvir vocês. E vocês vão me achar
Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Eles vão começar a buscar Deus de todo o coração, eles vão começar a encontrar Deus. E aí você vai começar a ler, a partir do versículo 13, você vai ver tanta coisa legal que vai acontecer. Que Deus vai fazer, porque o céu vai estar aberto depois. E nós vamos voltar a orar, nós vamos voltar a buscar. É um tempo, vocês já perceberam quanta gente está orando? As pessoas dizem assim, eu estou orando porque a gente tem que orar, né? Aí as autoridades municipais dizem assim, a igreja tem que estar aberta porque o povo precisa orar, né? Buscar a Deus. E tem muita gente orando, tem muita gente voltando a orar. É muito bom isso. Nós tivemos ontem uma vigília, foi tão legal. E as pessoas, elas estão... Deus está tentando restaurar esse dom de oração, esse dom de busca de intimidade com Ele, através da oração. As pessoas que buscam a Ele verdadeiramente de coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. O propósito de Deus é restaurar a intimidade do povo. Quando tudo estiver pronto, o cativeiro vai parar.